Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Gente, vamos conversar com o Bruno Cunha, ele que é headhunter, especialista em carreira, e toda quarta-feira ele está aqui com a gente, né? Falando sobre carreira, mercado de trabalho. Bruno, muito boa tarde. Feliz ano novo, nossa primeira conversa de 2024. Feliz ano novo, Anne Barreto. Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Um ano de muita coisa boa, de muito, tudo de melhor desejo para os nossos ouvintes nessa data tão especial. Não é? E muito emprego também para as pessoas. Tem muita gente que já começou o ano nas agências de trabalho, procurando emprego, procurando oportunidade. Por isso mesmo que nós pensamos hoje nessa conversa, né, Bruno? Para atender aos nossos ouvintes que estão nesse anseio e que sabem quanto está difícil conseguir emprego e muitas vezes até colocam currículos, mas esses currículos parecem que passam despercebidos. Pelo menos, né? Essa é uma sensação de muitos dos nossos ouvintes. Então, a gente preparou aqui essa conversa com o Bruno, conversamos sobre esse tema, porque eu sei que tem muita gente atrás de emprego, mas que está colocando currículo e não está conseguindo. Então, Bruno, para a gente ajudar as pessoas a entenderem, né, o que é que pode estar dando errado nesse currículo, o que é que você pode dizer para os nossos ouvintes? Maravilha, Anne. É um tema muito desafiador porque é onde começa o processo da jornada da recolocação em si, né? Muitos profissionais talentosos enfrentam esse desafio e a chave para superar está na identificação e resolução desses impeditivos, né? Eu trouxe aqui para a nossa coluna de hoje, Anne, três tendências, as maiores tendências na redação de currículos para os próximos 5 anos, que podem aumentar as chances dos nossos ouvintes de gerar entrevistas e, principalmente, né? Potencializar os processos seletivos. Quem não está cansado de encaminhar vários currículos, né, e de repente não receber ao menos um telefonema, um contato do recrutador, e isso sem dúvida nos traz aí para um ambiente negativo de emoções, de frustração, de queda da autoconfiança, da autoestima, e a gente começa a perder aí até a nossa energia emocional frente às seleções como um todo, né? Verdade. Então, já que você disse que vai trazer assim três tópicos básicos, qual seria o primeiro? Vou começar por ele. Um dos maiores entraves, Anne, para atrair a atenção dos recrutadores é a ausência de uma identidade profissional bem construída, né? Imagine um currículo como uma vitrine no mercado de trabalho, tá? Se ele não reflete claramente quem a gente é, o que que a gente pode oferecer para aquela empresa na nossa área de atuação, automaticamente os recrutadores podem ficar extremamente confusos, né? Então, é como a gente construir uma narrativa, é um storytelling, contar uma história. De fato, essa narrativa precisa ser muito coesa para que a gente destaque os nossos pontos fortes, as habilidades que nós temos, as conquistas que nós adquirimos, né, nas experiências. E é muito importante, Anne, muitas vezes os recrutadores eles revisam inúmeros currículos, 100, 200, 300 currículos. E é principal, necessária essa construção dessa identidade é crucial para que a gente possa se destacar. Né? E aí, como é que a gente faz isso na prática? E vamos trazer para os nossos ouvintes uma sugestão. A construção dessa narrativa, né, começa com a criação exatamente de uma história envolvente. É preciso que a gente se apresente de forma envolvente para que a gente possa não só encantar esse recrutador ou chamar a atenção de alguma forma, independente de como a gente chama a atenção dele, né? Automaticamente a gente não apenas listar só nossas conquistas, mas também transmitir essa narrativa através de uma apresentação das nossas motivações, das nossas paixões, e o que torna a gente único, né? E aí, sem dúvida, os recrutadores vão ter um outro olhar, né? Vão até gerar, inclusive, eu gosto muito desse termo, Anne, pode até gerar uma conexão emocional com esse recrutador, captando, Uhum. inclusive, a atenção dele desde o começo da leitura desse currículo, ele vai começar a digerir, a querer se aprofundar neste currículo, e aí, sem dúvida, aí é uma forma de eu, né, agarrar ou pescar ou conquistar a atenção desse recrutador. Ô, Bruno, seria uma espécie de perfil, quando a gente for começar o currículo, colocar lá um perfil de, no meu caso, eu sou Anne Barreto, e lá, e vou colocando o que eu faço, ou Sim. como eu sou como pessoa, e depois o que eu faço, como é que a gente deve Não. escrever? Jamais a gente deve trazer competências comportamentais no currículo. Eu sou proativo, eu sou comunicativo, eu sou sociável. Não, porque essas habilidades vão ser percebidas durante o processo seletivo.
né? Então, não Sei. foca nos comportamentos, mas foca nesse histórico. Vamos pegar um exemplo. Meu nome é Anny Barreto, eu tenho 15 anos de atuação na área de jornalismo e comunicação, trabalhei nas empresas tais, tais e tais e tais, ocupei os cargos tais, tais e tais e tais, vivenciei o segmento de rádio, de TV, enfim, e a gente Uhum. começa a construir essa história, né? E trazendo também as suas intenções e os seus novos, em busca de que desafios? Estou em busca de desafios para os cargos tais, tais e tais. Né? E aí, logo em seguida, a gente pode trabalhar uma síntese, né? Tenho experiência nas áreas de comunicação, trabalhando com produção, com editorial, com fotos, com fotografia, enfim, e aí traz todos os elementos técnicos ligados à área do profissional. Então, é como se fosse, Anne, para nossos ouvintes entender melhor, um grande resumão dessa história, né? Eu preciso trabalhar um E se resumo a com pessoa, isso. Hum? desculpa, e se a pessoa não tiver experiência? Pensando aqui em quem não tem experiência, que está começando. Eu preciso trabalhar as experiências, no mínimo que sejam de estágios ou ao mesmo tempo de experiências voluntárias, né? Às vezes eu trabalhei sem ser Uhum. carteira assinada, eu posso trazer essa experiência, devo trazer essa experiência para o meu currículo, né? Mas no final das contas, Anne, essa narrativa inicial é a primeira tendência de mercado, é a gente criar um storytelling, uma abordagem que encante e atraia a atenção dos recrutadores. É desafiador para muita gente, porque os modelos de currículos também mudam, né? As tendências de mercado mudam, as tecnologias entram, a gente vai falar da terceira tendência que tem a ver com tecnologia, a gente vai chegar lá para os nossos ouvintes, mas é muito importante que a gente já comece nessa construção, nesse ensaio, nessa construção dessa identidade profissional. Fazendo então a identidade profissional, deixando o currículo assim, com uma identidade, para que o recrutador olhe e diga assim: olha, esse profissional, já entendi aqui meio como é o perfil dele. Qual seria o próximo passo, Bruno? Olha só, o segundo passo é, o currículo é como uma peça de quebra-cabeça, Anne, que precisa se encaixar perfeitamente na vaga que a gente almeja. Então, segunda dica que eu vou dar para os nossos ouvintes é alinhar o currículo ao cargo e nível hierárquico. Vamos pegar o exemplo de Anne Barreto, que a gente está citando aqui como exemplo para os nossos ouvintes entenderem melhor. Se a gente não define qual é o cargo que a Anne vai buscar, ela vai buscar para ser uma apresentadora, ela vai buscar para ser uma coordenadora de produção do jornal, ela vai buscar para qual nível hierárquico? Veja que importante, né? E aí a gente tem que alinhar o currículo ao nível hierárquico desejado. Mesmo que eu busque cargos operacionais, cargos de supervisão, de coordenação, de gerência, esse currículo precisa estar alinhado ao nível hierárquico, tá? Se não há alinhamento claro com o nível hierárquico, Anne, desejado, as mensagens que você envia para os recrutadores pode ficar completamente distorcida, né? Então, é vital ajustar o seu currículo para cada vaga, destacando aí as experiências, as habilidades mais relevantes para a posição que a gente deseja, né? É muito importante deixar para os nossos ouvintes aí uma segunda mensagem em relação a esse tópico, o nosso currículo é uma ferramenta poderosíssima, mas para causar o impacto que a gente deseja, precisa ser afiado, precisa ser estrategicamente personalizado para cada oportunidade que a gente busca. Então, a segunda dica que eu deixo aqui na nossa coluna de hoje é personalizar o currículo para o nível hierárquico para a vaga desejada. Sem dúvida, isso vai fazer com que os recrutadores, né, essa personalização se torne mais relevante para os recrutadores e aí eles começam a se tornar muito mais atraentes, né? O recrutador vai parar para ler aquilo que está envolvendo ele, e aí, aos olhos do recrutador, isso se torna muito mais atrativo. Isso é importante também, porque a gente tem que saber para qual empresa a gente está mandando o currículo, né? Porque às vezes a gente está ali atrás do emprego, do trabalho, tem experiência, mas a gente talvez não atine para aquela empresa, aquela característica daquela empresa. Isso é importante, né, Bruno? Porque vai mostrar assim que quando você sabe qual é a empresa, mostra o quanto você está ali antenado e o quanto você pode ajudar aquela empresa, né? Sim, e o currículo, quando a gente falou daquela síntese de qualificação, da primeira tendência de mercado, de ter aquele resumão, né, no currículo, é exatamente mostrando para a empresa de que forma eu posso agregar valor para ela através dos meus conhecimentos técnicos, das minhas experiências. Se eu não deixo isso claro, né, imagine, eu não trago esse conjunto de atribuições e responsabilidades, a minha expertise, o meu know-how de forma estruturada. Eu não vou convencer. O recrutador vai questionar assim, Anne, será que Anne tem essa experiência que eu busco? Será que ela tem essa competência? Será que ela teve experiência fazendo essa atividade? Veja, o recrutador não vai perder tempo questionando.
Ele vai simplesmente pegar o quê? Pegar o currículo e eliminar este currículo, né, frente aos demais candidatos. E aí é onde a gente perde, né, aonde a gente entende o porquê que nós somos completamente exclusos de um processo seletivo. Feito isso, qual seria então o terceiro passo? E aí o terceiro passo é falar de uma tendência extremamente nova, né? Já começou no Brasil há alguns anos, mas isso vem com força total para os próximos 5 anos, Anne. Os sistemas de rastreamento de candidatos. A gente chama isso através de uma sigla chamada ATS. Vou repetir para os nossos ouvintes. Sistemas de rastreamento de candidatos. Essas ferramentas, elas são gate speakers, digitais que filtram currículos com base em palavras-chave. Veja, nós estamos falando de ferramentas tecnológicas que estão filtrando cada vez mais os currículos. São sistemas que são otimizados para que chegue na mão do recrutador apenas os currículos que se encaixam em determinada vaga, tá? Então, como é que a gente faz para otimizar o nosso currículo para os sistemas de ATS, né? Usando palavras-chave, né, durante a nossa narrativa, durante toda a descrição do nosso currículo, né? E aí a gente começa, Anne, a entender que o currículo ele é lido inicialmente pelos sistemas de rastreamento, os sites de empregos, o LinkedIn, são as tecnologias, inclusive a inteligência artificial também entra em campo, né? Para fazer a captação dos filtros desses currículos. Então, se o nosso currículo ele não está otimizado para o ATS, automaticamente é uma primeira barreira na busca de oportunidades, né? Eu costumo dizer, Anne, que para os nossos ouvintes entender, os ATS são os primeiros porteiros, olha só, os porteiros, né, na jornada dos candidatos em muitos processos seletivos modernos, né? Então, essas ferramentas digitais, elas são projetadas para digitalizar, classificar, filtrar os currículos com base em critérios e palavras-chave definidos pelo recrutador, né? Então, se o seu currículo ele não está atendendo essas palavras-chave, a gente pode dizer que isso aumenta, diminui, melhor dizer, significativamente as chances de ser selecionado para uma próxima fase no processo seletivo. Lembrando, a gente não está mais falando de currículos tradicionais, nós estamos falando de uma modernização de um currículo que acompanha as tecnologias e principalmente as ferramentas de buscas tecnológicas, né? Veja, eu recebi outro dia um cliente, simplesmente ele estava com perfil no LinkedIn e um perfil completamente sem narrativa, sem nenhuma identidade e sem nem palavras-chave para definição, né, para a otimização do sistema ATS. Veja, e quando ele fez esse ajuste, Anne começou a receber convites para processos seletivos. Então, veja, a gente acha e desconsidera e negligencia que o currículo é uma ferramenta que a gente tem que preparar e mandar de qualquer jeito, né? E eu sempre costumo, né? O ATS não é apenas uma técnica, mas é uma prática da era digital. Tá? Então a gente tem que se atentar a isso. Então, para os nossos ouvintes, para a gente já ir finalizando a nossa. Se tiver alguma pergunta, Anne, pode fazer. Não sei se está chegando perguntas dos nossos ouvintes. Eu tenho sim, eu tenho sobre a questão dessas palavras-chave. Existem algumas que já são básicas assim para todo mundo, que eu acho que você está trazendo aqui uma novidade para muitos dos nossos ouvintes, que não Sim, podem ter pensado ainda nisso, porque quando a gente entra em sites de busca, a gente vê algumas palavras-chave, enfim, algumas reportagens e tal. Mas em currículo, acho que muita gente nunca nem prestou atenção nisso. Então, olha tem só. alguma palavra-chave que seja básica assim do mundo? Veja, na verdade, as palavras-chave têm que estar voltadas para a nossa área de atuação. Vamos pegar aqui um exemplo novamente com a Anne Barreto, como exemplo que a gente vem construindo aqui a nossa coluna de hoje. Anne, me fala algumas palavras-chave da tua área profissional, tecnicamente. Não sei, ah, no caso do jornalismo, Sim, do jornalismo como um todo. reportagens, Reportagem, off, vídeo, olha só, que mais? edição, Edição, enfim, sonora, produção de porque sonora é tão conteúdo, técnico, mas entrevista. produção de conteúdo, sonora, realização de entrevistas. Veja, a gente trouxe aqui vários exemplos de palavras-chave que devem constar no seu currículo, evidentemente de uma forma estruturada, mas que te vendendo tecnicamente. Uhum. Olha que exemplo legal a gente construiu aqui para os nossos ouvintes. Se eu sou da área financeira, vamos pegar outro exemplo. Contas a pagar, receber, fluxo de caixa, crédito, cobrança, tesouraria. Eu preciso trazer todos esse conjunto de palavras-chave que possam
é cair no sistema, ó, no sistema ATS, nas ferramentas de busca, e, consequentemente, isso tem a ver com a descrição da vaga do recrutador. Anne, isso é muito sério. Isso é muito sério. É algo muito novo na cultura brasileira. A gente está trazendo, como você bem trouxe, uma novidade para o mercado de trabalho, né, brasileiro como um todo aqui.